Vamos lá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso quarto vídeo da sequência sobre História Constitucional Brasileira. É o nosso quarto vídeo sobre a história das constituições brasileiras. Espero que vocês estejam gostando da nossa sequência aqui. Nós já gravamos os 3 primeiros vídeos sobre a Constituição de 1824, 1891, 1934 e hoje, obviamente, na sequência é para falar sobre a Constituição de 1937, a famosa Constituição Polaca. Imagino que vocês já devam ter ouvido falar nessa Constituição, uma Constituição ditatorial no Brasil do período Vargas. Então a gente tem que entender em que cenário surge essa Constituição de 1937, o que faz com que uma Constituição tão boa como a Constituição de 1934 em tão pouco tempo venha a cair, a caducar e ser substituída por uma Constituição tão absurda como era a Constituição de 1937. A gente tem que entender o cenário em que o Brasil estava, o mundo estava naquele momento para compreender o que faz surgir essa Constituição de 1937. E o Brasil, tal como o mundo naquele período, estava dividido entre fascistas, entre o movimento de extrema-direita e comunistas, o movimento de extrema-esquerda. O Brasil estava dividido entre esses dois grupos. Eu não gosto de dizer que o Brasil estava dividido, porque, na verdade, eles são grupos extremistas. Acho que a grande maioria da população não estava nem de um lado nem de outro, mas os extremistas acabam se destacando e acabam gerando uma atenção, tendo em vista serem extremos. Serem movimentos que levam às últimas consequências às suas ideias. Então, tinham esses dois grupos extremistas e o mundo estava polarizado entre essas ideias muitas vezes. Então, o Brasil, tal como o restante do mundo, estava dessa forma e os dois grupos, nas suas versões brasileiras, eram a Aliança Nacional Libertadora, que era o grupo de ideias comunistas que defendiam uma revolução socialista no Brasil, a Aliança Nacional Libertadora, e de outro lado nós tínhamos a Ação Integralista Brasileira, grupo fascista de extrema direita que defendia uma ditadura de direita, que defendia um governo totalitário no Brasil, tal como tinha Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Então eram dois grupos extremistas, de um lado comunistas, de outro integralistas. E esses grupos eles sempre estavam envolvidos em disputas internas dentro do país. E no meio disso tudo estava Vargas, que estava com uma Constituição democrática, administrando o país até então de forma democrática, mas no calor desses debates entre fascismo e comunismo, no ano de 1935, mais especificamente em 11 de julho de 1935, é fechada a Aliança Nacional Libertadora. A ANL, esse grupo de feições mais comunistas, de feições comunistas, foi fechado por Vargas. Vargas, obviamente, não se identificava com essas ideias mais à esquerda, e 11 de julho de 1935 foi fechada a Aliança Nacional Libertadora e foi considerado ilegal com base na Lei de Segurança Nacional. Isso fez com que o movimento passasse a ter uma exasperação, se exasperasse, os grupos comunistas, passando para a clandestinidade, passam a se exasperar, e há uma passagem de um grupo de militares para esse movimento de esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, que passou a ser clandestino, com a passagem de alguns desses militares para a Aliança Nacional Libertadora. Em novembro de 1935, no mesmo ano em que foi fechada a Aliança Nacional Libertadora, houve a chamada Intentona Comunista. O que foi a Intentona Comunista? A Intentona Comunista foi uma tentativa de se realizar um ato comunista para a tomada de poder. Foi uma rebelião justamente movida por esses ex-tenentes, agora comunistas, e foi derrotada por Vargas ainda em 1935. Mas a Intentona Comunista teve alguns efeitos, como a criação de uma polícia especial, uma polícia política pelo Estado, para perseguir e combater esses movimentos. E
finalmente, o ato derradeiro que culminou na derrocada da democracia estatuída pela Constituição de 1934 e fez surgir a Constituição de 1937, foi a descoberta, a suposta descoberta pelo alto comando do Exército de um suposto Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? Esse é um dado importante para a história constitucional brasileira. Seria um suposto plano comunista para começar uma revolução no Brasil. Dado esse Plano Cohen, o Plano Cohen foi o subterfúgio, foi a grande desculpa de Vargas para estabelecer uma ditadura, derrubar a Constituição de 1934 e criar uma ditadura que supostamente protegeria o Brasil do comunismo. A maioria da população, obviamente, tinha medo do comunismo, há uma má compreensão, mas há também um senso comum no Brasil que é contrário a esse tipo de ideia, e, de uma forma geral, a população era contrária a esse movimento. Vargas se aproveita desse sentimento para, como é bem comum na história constitucional brasileira, né, fazer com que o povo se afaste dos ideais democráticos em troca de fugir de um suposto regime comunista. Ou seja, o povo, sempre que se diz para ele que há um risco de ameaça comunista, ele abre mão da democracia em troca de um governo, mesmo que de extrema direita, mas que afaste o Brasil do rumo desse fantasma comunista. Se até nos dias de hoje existe esse tipo de coisa, né, esse tipo de falácia de que o Brasil corre risco de algum tipo de ameaça comunista, imagine em 1937. Pois bem, por conta desse suposto Plano Cohen, que supostamente haveria um risco de ameaça comunista no Brasil, eu sinceramente não acredito que em momento nenhum o Brasil correu qualquer risco de ameaça comunista. A população do Brasil não adere a esse tipo de ideia, então não teria apelo social nenhum, né? Um tipo de movimento que depende muito do apelo social. No Brasil não teria apelo social nenhum, como não tem nos dias de hoje, então me parece tudo isso um grande subterfúgio. O fato é que se disse que havia esse Plano Cohen, supostamente o alto comando do Exército Brasileiro descobriu esse Plano Cohen, essa ameaça de golpe de Estado comunista. Vargas, assim, implanta o Estado Novo, o chamado Estado Novo, derruba a Constituição de 1934 e cria uma Constituição, a chamada Constituição Polaca, com forte carga ditatorial e antidemocrática. Ela recebeu o nome Constituição Polaca, esse apelido, na verdade, de Constituição Polaca, e, historicamente, o que se diz é que existem dois fundamentos. O que é mais difundido e o que se fala mais é que seria polaca porque teria sido inspirada na Constituição polonesa do mesmo ano, que teria sido... a Constituição polonesa de 1935, que teria sido imposta pelo Marechal Józef Piłsudski. Teria sido por isso, porque teria sido inspirada nessa Constituição de caráter fascista do Piłsudski, lá, marechal polonês. No entanto, há um outro sentido de polaca que a historiografia relata, que na época as profissionais do sexo, as prostitutas no Brasil eram conhecidas como polacas. Então se dizia que a Constituição de 1937 era polaca, porque na verdade seria uma Constituição prostituta, uma Constituição que é vendida porque não respeita os princípios da democracia. O fato é que era uma Constituição outorgada, foi uma Constituição outorgada, imposta por Vargas. O redator dessa Constituição foi Francisco Campos, ministro da Justiça de Vargas, o chamado Chico Ciência, e essa Constituição tinha essa forte característica da autocracia típica dessas constituições outorgadas. Então, características do modelo constitucional imposto pela Constituição de 37. Um governo republicano e federal, manteve-se o status de república e manteve-se o federalismo. No entanto, o federalismo era simplesmente nominal. Houve uma forte restrição para as liberdades estaduais. Inclusive, Vargas nomeou interventores em vários estados do Brasil. Então, era um federalismo muito formal, apenas formal.
A forma de Estado foi federal, União Indissolúvel de Estados, a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil continuava com o nome de Estados Unidos e a Federação Brasileira guardava esse nome de Estados Unidos do Brasil. O chefe de Estado era o presidente da República. É interessante que se diga, com relação ao presidente da República, que a própria Constituição dizia que ele era a autoridade suprema do Estado brasileiro e o mandato do presidente era de 6 anos. Lembrando que não houve eleição, obviamente, para Vargas exercer o seu mandato. Foi um golpe de Estado. Não existia religião oficial. A única Constituição que teve religião oficial, como eu já disse para vocês, foi a de 1824. A capital continuava sendo continuava sendo a cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado, Distrito Federal. Continuava tendo uma tripartição formal de poderes em executivo, legislativo e judiciário. No entanto, o judiciário e o legislativo foram extremamente diminuídos em sua força, em sua importância, o que é típico de um momento ditatorial, autocrático, como era aquele de Vargas. Por que, Felipe, que você disse que o legislativo e o judiciário foram tão afetados? No que tange ao legislativo, por exemplo, ele continuou sendo bicameral, mas deixou de existir a figura do Senado. Não tinha mais Senado. Era formado por Câmara dos Deputados e um chamado Conselho Federal. Ou seja, o Senado deixou de existir. Era um bicameralismo baseado na Câmara dos Deputados e no chamado Conselho Federal. Senado deixa de existir. Como é que era formado esse Conselho Federal? Preste bem atenção. O Conselho Federal tinha representantes de cada um dos estados, lembrando que nos próprios estados Vargas já tinha nomeado interventores, e além dos representantes dos estados, tinham 10 membros indicados diretamente por Vargas, 10 membros indicados diretamente pelo presidente da República. E o mandato dos integrantes desse Conselho de Estado era de 6 anos. Então, o presidente indicava representantes para o legislativo. Então, já se nota aí que o legislativo era bastante enfraquecido. Além disso, o legislativo teve o seu poder de atividade típica bastante limitado, porque o próprio presidente da República tinha o poder de editar decretos-lei naquele período. E no artigo 178 da Constituição de 1937, foi extinto o parlamento que estava vigorando naquele determinado momento. Quando Vargas dá o golpe, o artigo 178 da Constituição de 37 põe fim ao parlamento que estava governando naquele momento e se diz que seriam convocadas novas eleições. E essas eleições nunca chegaram, na prática o legislativo nunca chegou a se instalar, tá bom? Então, o que deixa claro aí a forte interferência do executivo. O sufrágio para deputados era um sufrágio indireto, o mandato dos deputados era de 4 anos. O Poder Judiciário teve uma grande precarização na sua atuação, porque as decisões finais do STF sobre controle de constitucionalidade, elas poderiam ser revistas pelo Legislativo, caso fosse de interesse do presidente da República. A Constituição de 1977, no seu artigo 96, fala que, caso fosse de grande interesse nacional, caso fosse interessante para os grandes interesses da República, o presidente poderia pegar uma decisão do STF em controle de constitucionalidade e submeter ao crivo do Legislativo para derrubar aquela decisão. Ora, se o Legislativo era todo comandado, era todo controlado pelo próprio Executivo, no final das contas o presidente podia desfazer decisões do STF em controle de constitucionalidade. Ou seja, o Judiciário deixou de ter a última palavra em matéria de controle de constitucionalidade. Por isso que eu ouso dizer que essa Constituição de 1977 foi a Constituição no Brasil que fez com que nós tivéssemos um controle de constitucionalidade chamado fraco, que é aquele que o Judiciário não tem a última palavra sobre a Constituição, não tem a última palavra sobre o controle de constitucionalidade. Era uma Constituição rígida e
possuíam um catálogo de direitos fundamentais. No entanto, no que tange ao catálogo de direitos fundamentais, ele era bem mais precário, sofreu muitos ataques em relação à Constituição de 1934. Foi retirada a previsão do mandato de segurança e da ação popular, que tinham sido inovações da Constituição de 1934. Então, em 1937, sem mandato de segurança, sem ação popular, foram retiradas garantias penais e houve a previsão da censura prévia. A censura poderia ser realizada com relação à arte, cultura, manifestações de comunicação social, etc. Havia a possibilidade de pena de morte por crimes políticos ou para crimes cometidos por motivos fúteis ou de extrema perversidade. O que alarma e, acima de tudo, é a possibilidade de pena de morte para crimes políticos. Foi proibida a greve, o lockout. A tortura foi utilizada como instrumento de repressão e houve a ampla consagração de direitos trabalhistas, para não dizer que tudo foi uma tragédia aí no que tange à Constituição de 1937. Mas esse era o panorama geral da Constituição de 1937, realmente uma Constituição extremamente ditatorial, extremamente antidemocrática e que vai se encerrar, como a gente vai ver, com o próprio fim do governo Vargas. A gente vai ver por quê no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aqui, segue o nosso canal. A gente sempre está trazendo bastante conteúdo aí para vocês. Valeu!